Olá pessoal, bem-vindo aqui mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Aproveitando o mês de outubro, eu gostaria de falar em algo que me fascina bastante, a leitura, óbvio, né, como vocês já sabem, e as crianças. Então, assim, eu tenho um casal de filhos e nós aqui na nossa casa, eu e a minha mulher, sempre incentivamos os nossos filhos desde pequeninos a ler. Aprender a ler, a ter contato com os livros. A minha casa sempre foi uma casa que teve bastante livros. Diferentemente da casa onde eu fui criado pelos meus avós, era uma casa onde não havia livros, mas havia um hábito da leitura dos jornais. Existia na época aqueles jornais imensos, grandes, aqui no meu estado era o Diário de Notícias, e eu mesmo antes de ser alfabetizado, eu sempre folheava os jornais, via as fotografias, queria saber o que estava escrito, o que dizia aquilo, que o meu avô era um leitor habitual de jornais. Então depois, quando nós tivemos filhos, eu sempre, desde o começo, desde a infância deles, eu procurava dar livros de presente, livros assim sem texto, porque eles ainda não sabiam ler, mas eles folheavam. Todas as noites, os nossos momentos de lazer, que a gente convivia com eles em casa, a gente ensinava a ler, sempre houve livros na nossa casa. As crianças sempre seguem o exemplo dos pais. Não adianta você chegar para o teu filho, afilhado, a criança, não, tu tem que ler, tu precisa ler é ótimo, se ele nunca viu você pegar um livro. A criança segue exemplos. Se ela vê o adulto ler, ela vai ler também. Ela vai se interessar, ela vai ver. Então sempre mantenha na sua casa os livros de uma forma acessível, que as crianças possam pegar, possam manusear. Nós tínhamos alguns livros fora da estante, onde estavam numa caixa, onde eles podiam pegar, onde tinha, colocamos sempre assim no quarto deles. Então sempre foi uma experiência muito prazerosa, né? Eu vou ver se eu acho aqui a foto, o primeiro livro que eu dei pro meu filho, para um dos filhos, foi esse aqui, eu tenho a capinha dele aqui, ó, O Burro que Caiu do Céu. Ele lia, relia, perguntava, ele chegou ao ponto dele já saber a história de cor, de cabo a rabo ele sabia tudo. Tá? Qual não foi, vocês imaginem a minha satisfação, quando 25 anos depois, ele fez essa publicação que eu tenho aqui, colocou no Facebook. Aí dizia o seguinte, ó: meu pai me ensinou muitas coisas nesta vida, a maioria delas relativa a estudos, e uma das mais incríveis, a apreciar cheiro de livro novo. Agora, imaginem vocês, eu cheirando um livro novo e vendo que um dos autores sou eu. Sem palavras. Isso foi para mim assim emocionante. Aquele menino que eu ajudei, ensinei, compartilhei com ele o gosto pelos livros, agora estava recebendo um livro do qual ele era um dos autores. Tá? Maravilhosa essa experiência. Eu assim vou guardar com carinho para o resto da vida. Uma outra experiência legal com os filhos foi com a minha filha. Eu também, nessa época, a gente deu os livrinhos que dava para um, sempre dava para o outro também, né? Sempre de temas diferentes, né? Adequados à idade deles. Aí, passado algum tempo, né? Ela se tornou uma leitora assídua também, e uma vez eu dei um livro de presente para ela, este aqui, ó. A biografia do Steve Jobs. E aí, que eu fiz? Eu fiz uma dedicatória para ela e escrevi o seguinte, ó: para minha filha, a primeira pessoa que me falou de Steve Jobs. Pai, disse ela, Steve Jobs é o cara. Tinha razão, filha. Um beijo do pai. Então, são coisas que os livros nos proporcionam que a gente leva para o resto da vida. Então, assim, eu recomendo, tá? Dê livro de presente para uma criança, leia para uma criança, partilhe com ela histórias bonitas, que vocês vão estar criando leitores. Gente que vai gostar de livros, que vai aprender, que vai amar os livros como nós amamos, tá? Se você gostou do vídeo, deixe um like aí, se inscreva no canal e continue acompanhando Leia Mais com Júlio.
Ok, pessoal? Um abraço.